começando mais um Falha de Cobertura. Flamengo e São Paulo se preparam para confronto dramático pela final da Copa do Brasil, com ambas as equipes distantes do título brasileiro e fora de competições internacionais. O São Paulo eliminado da Sul-Americana por uma espécie de universidade e o Flamengo que chegou a ser recebido de forma hostil no Espírito Santo. É o povo capixaba carente de apedrejar o ônibus de um grande clube, de cuspir num grande craque. O torcedor capixaba não tem alternativa, Daniel. Às vezes ele tem que cuspir e apedrejar o próprio televisor ou um familiar. E pelas eliminatórias o Brasil vence o Peru, mas Richarlison continua triste. Quando o gol dele foi anulado, Daniel, os colegas de seleção foram todos socorrer o atleta, com medo do jogador cometer uma loucura. É loucura, é Brasil, é Falha de Cobertura! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Sobre a vitória do Brasil, por 1-0, no finalzinho, com direito a um gol anulado no primeiro tempo, que nós mencionamos aqui do atleta Richarlison, está circulando a informação de que a verificação do VAR para esse gol anulado do Richarlison foi mais demorada que qualquer verificação da Série A do brasileiro. Isso, para quem não vive o futebol como nós, a gente pode assustar, pode ser uma informação forte. Pode assustar. Mas a gente que conhece sabe que a realidade no Peru é diferente. O futebol peruano é diferente. Eles dependem muito do Paulo Guerreiro para tudo lá. Do futuro jogador de showball, Paulo Guerreiro. Lá o Guerreiro ele tem que fazer gol, ele tem que marcar, ele tem que dançar com um debutante em festa de 15 anos e tem que conferir o VAR também. Demora muito, Serginho. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Exatamente, craque Daniel. Agora, o Richarlison, ele não tem que ficar triste. Grandes atletas marcaram aí sua passagem pela seleção brasileira muito mais pelo choro do que pelo futebol, Daniel. Você vê aí, Juninho Pernambucano, Thiago Silva. Grande choro de Juninho Pernambucano em 2006. Exatamente. Davi Luiz e o próprio Rodrigo Faro, Daniel. Tanto que o importante é que no final do jogo saiu o gol que valeu do atleta Marquinhos. Falando nisso, o Fernando Diniz colocou o Gabriel Jesus em campo justamente para levar um recado do técnico para o Marquinhos. Para dizer para o Marquinhos que do outro lado não era a seleção do Peru, e sim um combinado de atores, prestadores de serviço para uma empresa de aposta online. E aí, o futebol e o clareamento dental desse atleta brilharam mais do que nunca. Brasil, 1-0. O futebol do Marquinhos, quando ele pega um ator amador pela frente, o futebol dele cresce muito. Agora, o gol estava demorando tanto para sair que a Rede Globo chegou a cogitar soltar o Globolinha, Daniel. Mesmo sem saber se foi gol ou não. Até porque ninguém nunca checa se esses gols do Globolinha, do Pintor Bolinha, se esses gols aconteceram ou não. Ninguém checa isso. Se aparecer lá, América Mineiro 3-0 no Goiás, tá bom, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Agora havia uma dúvida para essa partida, se o Richarlison perderia ou não a posição para o Gabriel Jesus. Acabou começando o Richarlison jogando e o Gabriel Jesus entrou depois, mas aí você vê, o Brasil não pode reclamar da falta de jogadores. Você tira um atacante que não está fazendo gol, como o Richarlison, e você tem para substituir um outro atacante que não faz gol, que é o Gabriel Jesus. Que outra seleção do mundo tem tanto talento assim? Nenhuma, Daniel. Nenhuma. E ainda tem o Neymar, que nessa seleção agora com o Diniz, o Neymar tá jogando solto, Daniel. Ele tem liberdade para circular. Ele pode circular, inclusive, numa mesa de pôquer. Ele pode circular um lago artificial embargado pelo Ibama. Ele pode aparecer num chá revelação de um deputado biruta, que é onde ele rende mais. Ele tá livre, Daniel. Tá livre. Eu só acho que o Neymar continua caindo muito. Talvez até por esse excesso de liberdade. Vem caindo bastante o Neymar. Eu acho que se continuar caindo tanto assim, o Bruno De Luca pode acabar abandonando esse atleta no meio da rua e indo embora para casa. Com certeza. Agora, pouca gente sabe disso. O Neymar, ele não assinou com o Al Hilal. O Neymar não assinou com o clube Al Hilal, Daniel. Ele foi... Essa informação é informação nova que você tá informação nova que eu estou trazendo de uma investigação. O atleta Neymar não assinou com o time Al Hilal, Daniel. Ele foi
adquirido, Daniel, pelo Príncipe, podendo ser utilizado para jogo de futebol, mas também para vídeo de TikTok, Daniel, para festa infantil, inclusive para inauguração de supermercado, que é um negócio que cresce na Arábia Saudita lá. O contrato dele é extenso, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa partida, Daniel, foi o comentarista Roger Flores, Daniel, explicando os benefícios do Vic Vaporub, da pomada Vic Vaporub, pro narrador Luiz Roberto. Mas o Luiz Roberto... Eles ficaram meia hora nesse assunto. Mas o Luiz Roberto, ele fica fascinado com qualquer coisa. Então, para uma pessoa que tem bastante assunto, que tem uma conversa bem legal como o Roger Flores, às vezes é muito tentador você introduzir assuntos aleatórios. O Luiz Roberto, ele com um chocolate surpresa na mão, que é aquele chocolate que vinha com as cartelas, sempre uma cartela nova, uma cartela surpresa de uma foto do animal, ele fica entretido, fascinado durante uma semana. Ele com a foto de um lobo-guará, de um bicho preguiça. Com certeza. Meu destaque para esse jogo, Daniel, é o jogador calvo Lucas Moura, Daniel. Ele que é a grande esperança do São Paulo Futebol Clube para essa final, Daniel. Porque quando um atleta desiste da batalha contra a calvície, ele não tem mais nada a perder, ele entra solto, Daniel. Entra solto. A calvície faz bem para qualquer atleta. Você vê o Everton Ribeiro, né? Do outro lado, do lado do Flamengo, que fez implante capilar e o futebol dele acabou. Exatamente. E um jogador, cara, Daniel, de Copa do Mundo, né? O Everton Ribeiro é um jogador de Copa do Mundo que podia, inclusive, estar hoje no lugar ali ao lado dos maiores calvos do esporte, Daniel. Como aquele atleta Lombardo e aquele outro atleta de uma nacionalidade lá que eu não lembro, que é o Letkov. Da Bulgária. Da Bulgária, o atleta da Bulgária. Uma pena. Uma pena. O Lucas Moura, né, que saiu da Europa para mostrar justamente que ainda pode jogar na Europa. Ele que, assim como o Neymar, tem esse plano complexo, né, e curioso. Mas eu tenho certeza que em breve a Arábia Saudita vai comprar o continente Europa, tornando o sonho desses atletas um pouco mais viável. E falando em atletas calvos, me preocupa o atleta Davi Luiz. O atleta que eu sou acusado injustamente de perseguir. Injustiça. Me preocupa. Primeiro porque ele renovou o contrato com o clube, e isso aterroriza o torcedor. E em segundo lugar, porque talvez, Serginho, ele ainda não tenha sido informado de que é calvo, Serginho. Então ele insiste em viver numa ilusão de que ele tem cabelo. A gente sabe que o Flamengo é um clube que peca pela falta de comando, então talvez ninguém lá dentro tenha tido ainda coragem de dar essa notícia para o Davi Luiz aí, uma notícia que pode abalar os nervos frágeis e virgens desse atleta. O dia que esse atleta descobrir que ele é careca, Daniel, o mundo dele vai ruir. Mas, até porque toda a personalidade do Davi Luiz está baseada no fato dele ter um cabelo maluco e irreverente, Daniel. Um cabelo que não existe mais. Ele tem que admitir isso, Daniel. Paradoxalmente, é um cabelo, Serginho, que só existe na cabeça dele. Mas não no couro cabeludo dele, e sim em sua mente. Mas meu destaque é o técnico desequilibrado Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. Eu estou muito curioso para ver como esse profissional emocionalmente esfarelado vai armar o Flamengo para essa grande final, esse grande primeiro jogo da final. E que depois também da expulsão do Sampaoli, Daniel, e do auxiliar, da eliminação ali pro Olímpia, a diretoria do Flamengo agora está com medo de ter expulsão em jogos eliminatórios, Daniel. Mais uma. E já está preparada. Quem deve orientar a equipe numa situação dessa deve ser um cara, Daniel. Interessante. Ninguém sabe o nome dele. É só um cara com o agasalho do Flamengo, Daniel. É isso que está sendo preparado. Então, das contas, qualquer membro de qualquer comissão técnica é um cara de agasalho. Exatamente. Então, caso seja necessário, vamos esperar que esse cara consiga reverter a situação complicada aí da equipe do Flamengo, Daniel. Pelo menos o casaquinho ele tem. Eu reconheço que em qualquer profissão é difícil sim você saber o que fazer sem um idoso maluco gritando na beira do campo, mas no caso específico do Flamengo eu acredito que a equipe deva ir bem mesmo sem o técnico, porque é um elenco experiente, bem acostumado a jogar sem treinador, já que Vitor Pereira fez esse importante trabalho no começo do ano. Com certeza. Agora, na minha opinião, Daniel, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E você tem todo o direito de dar a sua opinião, professor. Você é um dos maiores profissionais da imprensa esportiva hoje, Daniel. Eu tenho que dizer isso aqui. Um dos. Mas o maior de todos. Na minha opinião,
A lateral esquerda é o maior problema do Flamengo hoje, Daniel. Inclusive, o Felipe Luiz ele teve uma lesão. Mas isso não quer dizer que ele esteja fora. Porque muitas vezes o Felipe Luiz ele tem permanecido na equipe por estar cansado demais até para ser substituído, Daniel. Porque o técnico olha assim, esse cara não tem condição de sair de campo. Melhor deixar ele lá. Deixei lá. Até na renovação de contrato, as bases da discussão foram essas. Né? Quando o contrato dele acabou, a diretoria olhou e falou, não, esse rapaz não tem força para sair daqui. Renova. Renovaram o contrato dele. Cruzeiro! Os funcionários do Ronaldo, o clube anteriormente conhecido como Cruzeiro, anunciou seu novo técnico, o técnico Zé Ricardo, que era a 8ª opção do clube, atrás de profissionais aposentados ou profissionais que já atuam em outras profissões, como o dramaturgo Taumaturgo Ferreira. Mas a experiência do Zé Ricardo no Japão, que é de um rebaixamento seguido de rápida demissão, chamou a atenção da diretoria do clube Ronaldo. Com certeza. Agora, a proposta financeira do Cruzeiro de oferecer para o Zé Ricardo o 3º menor salário entre os treinadores da Série A, isso seduziu o técnico, Daniel, que esperava receber muito menos. Corinthians! Como muitos sabem, o clube inglês West Ham chegou a discutir uma proposta de 18 milhões de euros pelo atacante Yuri Alberto, mas acabou de chegar a notícia, aqui nos estúdios do Falha de Cobertura, que o West Ham desistiu, porque queria receber no mínimo o dobro desse valor para aceitar ficar com um atleta. Agora, eu pesquisei sobre esse clube de língua inglesa West Ham e eu descobri que no Brasil, Daniel, esse clube seria chamado de Presunto do Oeste. Essa foi a minha pesquisa. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Estamos chegando a mais uma final de Copa do Brasil. E enquanto alguns torcedores choraram a eliminação, cuspindo em seus televisores, outros comemoraram a classificação, cuspindo em seus televisores. E o que fica é uma reflexão. O que é o futebol? Para alguns, é só um esporte. Mas para o torcedor, é muito mais que isso. É paixão, é instabilidade emocional, é agressão sem motivo, é gastrite, é visita quinzenal ao filho acompanhado de um assistente social, é um sentimento que não se explica, nem mesmo para a polícia. Uma magia que só acontece quando um milionário evangélico todo tatuado, vestindo provisoriamente a camisa do seu clube, só que no caso dele em troca de dinheiro, simula com sucesso um pênalti para enganar o árbitro. Esta é a beleza desse esporte chamado futebol.